Pessoal, tudo bem? Convido você a só dar uma baixa, respirar. Você fala, uma baixa, Marise, uma baixa desse sistema que está buscando tanta coisa aí dentro de você. Calma. Só lembra que você não precisa buscar nada. Você é uma alma antiga que já é bem sábia. É que tudo que você está buscando por aí é você mesmo ou você mesma se mostrando, se sinalizando, que é um processo belíssimo e importante. Hoje a gente vai falar dos 7 raios cósmicos. Não vou falar das variações dele, mas os 7 raios. Sem os 7 raios não haveria o que a gente chama de força da centelha divina, não haveria o grande motivador, não haveria sonho, não haveria essa sensação de que tem um algo muito maior. Né? Esses 7 raios são chamas reparadoras e amorosas, cada uma na sua nuance, para tratar detalhes específicos no nosso fractal que vem juntando esse rastro, esse entulho por tantas e tantas encarnações gravadas no nosso DNA. Então ele vem para a gente reconfigurar, né, através da própria vida quem nós somos, porque esse estilo que nós estamos levando até hoje, esquecendo que nós somos a própria vida, faz com que o nosso corpo pereça, faz com que a pele envelheça, faz com que as toxinas surjam e estas chamas colocam a gente num outro patamar vibracional. Muitos de nós, principalmente as pessoas que vão assistir esse vídeo, é bem provável que já tenham entrado na senda de experimentar, passar pelas iniciações dos 7 raios, para um dia chegar à ascensão. Mas a grande maioria acaba desistindo no meio do caminho porque não é qualquer coisinha, não é uma brincadeira, é muito sério o processo de ver a si mesmo, ver o que você está sustentando dentro de si. Então não é uma empolgação momentânea, né? É algo que a gente precisa entender, levar com disciplina, mas com aquele amor gostoso, né? Saber que é muito sério, mas que a gente pode acessar a nossa pureza da criança interior, mas lembrando que não é brincadeira ver a si mesmo. E também ao longo do processo não é uma questão de você estar o tempo inteiro bem e querendo mostrar para o outro. Uma pessoa que começa a entender o que são os 7 raios e passar pelas iniciações, ela não demonstra mais nada para ninguém. Ela sai da casca do personagem e ela entende, ela começa a ser muito sincera com quem ela é de verdade, independente dos sentimentos que estão surgindo, porque ela vai acolhendo ponto por ponto. E é isso que os 7 raios fazem. Eles pedem conduta, disciplina e não só o dizer eu quero ascensionar, mas eles dizem assim, eu quero e ter postura de mestre, um mestre sábio de avaliar, mas primeiro você com você mesmo, não começando daqui para fora, né? É você quem começa a ser mestre de si, organizando as suas ideias, pensamentos, ações e todo tipo de conduta, tá bom? Então vamos lá. Os 7 raios, eles hoje são sustentados por seres lindos que já ascensionaram, né? Sempre tem alguém que veio antes, então essas pessoas já passaram por encarnações, sucessivas encarnações, e eles atingiram um cargo de mais responsabilidade. Né? A gente está aqui preocupado com coisas mais básicas, né? E eles estão simplesmente sustentando a vida e o amor do planeta Terra. Tão simples assim, né? Eu falo brincando, ironizando um pouco, porque dá até um pouquinho de vergonha, né? Você fala, meu Deus do céu, né? E eles falam pra gente se unir a essa sustentação. Eu sou a vida. Se eu sou a vida, logo nada me falta. Se me falta é porque eu esqueci que eu sou a vida, né? Então vamos lá, eu quero apresentar essas pessoas, tá? Lembrando que são informações específicas do livro, mas também vou deixar aqui um pouquinho de informação da minha experiência iniciada em cada raio, porque em muitas encarnações eu fui até a metade do caminho,
que foram desafiadores para mim, e hoje eu escolhi me dar uma chance e eu fui até o fim e estou sendo ressintonizada totalmente, que leva um bom tempo, tem todo um processo que é maravilhoso. Então eu fico muito feliz de ter conseguido. Foi fácil? De jeito nenhum, mas eu tô aqui para compartilhar com vocês toda a etapa do despertar, que no próximo vídeo eu vou passar para vocês não assustarem ou não acreditar na bagunça que a mente humana faz, tá? Não a mente humana que deveria ser, mas o que a gente acredita que é. Bom, o primeiro raio é o raio azul do Mestre El Moria. O Mestre El Moria passou muitas vezes aqui, no livro especifica as encarnações, quantas as últimas até ele ascensionar. Ele é um querido, eu tenho bastante contato com ele, trabalho muito com o raio azul. E o que ele significa, o raio azul? É a chama da vontade de Deus. Tem até umas especificações interessantes aqui que eu vou passar para vocês. As principais qualidades divinas e ações do primeiro raio é a onipotência, proteção, fé, vontade de Deus através do poder do Pai. O chakra correspondente é a garganta, tá? E a cor, como eu já falei, é azul. Tem uns cristais maravilhosos, gente, assim, aproveitem a troca e reação química que os cristais podem proporcionar. Eles são grandes geradores de energia, né? Aqui, quem quiser usar como apoio quando for fazer as meditações, pensando no raio azul, invocando ele, as pedras são lápis lazuli, safira, pedras azul pavão, ágata de renda azul. E o Mestre El Moria, assim que ele assumiu esse cargo e começou a trabalhar, ele trabalha aqui para manter a chama acesa dessa busca religiosa de um algo maior. Ele mantém aceso e ele trabalha na proteção para manter tudo que é benéfico para a humanidade, em nome de Deus sempre, tá? Em nome de Deus sempre. E em outras dimensões, eles constituem uma espécie de templo, não só numa região do planeta, mas em outras também, tá? Porque é um grupo de pessoas trabalhando nesta chama azul como nas outras. Então, o Chöhan El Moria, ele tem o templo da vontade de Deus que ele cuida na Índia, que é um lugar bem específico, que é Darjeeling, que eles falar aportuguesado aqui, que fica bem nessa região, tá? Aí você fala, nossa, mas se eu for lá nessa região na Índia eu vou ver? Não. Se você se colocar para meditar, se você invocar, sim, mas não precisa necessariamente estar lá. Aonde você estiver, você faz a devida comunicação nessa outra dimensão. Aí tem os arcanjos também e o complemento divino, né? São muitas hierarquias, tá, gente? Do outro lado, não é uma coisinha tão simples, é só uma coisa só. Não, tem os cargos sucessivos, enfim. E o arcanjo do primeiro raio é o famosão que todo mundo conhece, o Miguel e Fé, né? O Miguel é o arcanjo que a gente conhece, e Fé, que é o complemento divino. E o Miguel e essa consciência divina linda, esse complemento divino que é a fé, eles ficam situados também numa região específica, se vocês quiserem mentalizar, tá? É o Templo da Fé em Banff e o Lago Louise lá no Canadá, tá bom? E tem mais um outro cargo, só a título de curiosidade, que eles chamam de Elohim, que cuida de um outro departamento também extremamente precioso aqui na Terra, né? Toda essa parte que a gente vê do crescimento das plantas, do fruto, essa regeneração linda, todo esse trabalho que você enxerga e fala, meu Deus, como é precioso. Vocês acham que é aleatório? Não. Tem os Elohims que cuidam. Então, o Elohim do primeiro raio e também o seu complemento divino é o Hércules e a Amazônia. E eles também têm um retiro, tá? O nome que tá aqui, desculpem se a pronúncia sai um pouquinho errada, é Half Dome, na Serra Nevada, na Califórnia, nos Estados Unidos. Só para vocês pensarem. Neste raio, a gente tem as invocações, tem as orações, tem
tem a jornada para ir até esse templo. Eu vou ver se... Eu sei que no YouTube tem muitas pessoas que já gravaram. Eu vou ver se eles querem que eu grave e aí eu coloco aqui para vocês e aí vocês podem usar à vontade, mas eu vou ter que fazer separado, porque são meditações e orações bastante extensas para fazer com que a pessoa entre no estado meditativo e realmente vá, né, com senso de visualização. Então eu vou ver com eles direitinho se a gente faz, tá? Mas dando procedência, o segundo raio, ai, que eu amo de paixão, é a chama da iluminação e da sabedoria. A cor é amarela. As principais qualidades divinas e ações do segundo raio é a iluminação, é a sabedoria, a onisciência, a compreensão através do amor, percepção, discernimento, precipitação, discriminação e ativação da mente de Deus. O chakra correspondente à coroa. As pedras, os cristais, é o olho de tigre, topázio dourado. E o Chohan do segundo raio é o Senhor Lanto, que ele é instrutor da sabedoria ancestral. O retiro que fica é na Grande Muralha da Iluminação, Cordilheira Grand Teton, tá? E os outros mestres servindo o segundo raio, que a gente já ouviu falar aqui na Terra também, é o Gautama Buda, é o Senhor Maitreya, o Sananda Jesus, o Mestre Kutumi e o Confúcio. Os arcanjos do segundo raio, seu complemento divino, é o Jofiel e Cristina. E os retiros onde o Jofiel e a Cristina trabalham é no sul da Grande Muralha China e o Templo da Iluminação, Deus Amero, é Ilha do Sol, tá? Que fica na Bolívia. E os Elohims do segundo raio, seu complemento divino, é o Apolo e a Lúmina. O retiro fica na Alemanha, tá? Na Saxônia. Olha, essa chama da sabedoria, tanto a chama azul quanto a chama da sabedoria, vocês podem usar aleatoriamente no dia a dia de vocês, invocando, justamente quando você estiver principalmente mais perdido, se afundando em ideias das quais você não fala, caramba, aqui eu não estou entendendo nada, estou me sentindo ou menor, ou estou escapando na arrogância, o que está acontecendo? Toma essa percepção e invoca. Eu invoco aqui o raio azul, a chama da vontade de Deus. Mestre Moria, me guie, por favor, Mestre Moria, me guie, Mestre Moria, me guie. E de repente, gente, vai vir uma ideia. É muito rápido, vem uma ideia, vem uma intuição, vem um insight para você pensar neste campo vibracional. Claro que é uma construção, tudo isso já existe dentro de você, mas você mesmo não acredita. Então esse processo de você visualizar faz com que você lembre que exista, e de tanto lembrar se torna permanente, tá? E com o raio da iluminação é a mesma coisa. Tá precisando de um senso de sabedoria, ainda ela não tá ativada 24 horas do seu dia? Invoca, Mestre Lanto, preciso lembrar de quem eu sou. Quero me ancorar na sabedoria divina aqui e agora. E ancora. Medite nisso. Vai ter as meditações também, tá? Vocês vão ver que coisa mais maravilhosa. Agora falando do terceiro raio, que eu também amo. A gente ama todos, né? É a chama do amor cósmico. As principais qualidades divinas e ações do terceiro raio é amor incondicional, não preciso nem falar, né? Onipresença, compaixão, fraternidade verdadeira, caridade, amor em ação, o amor do Espírito Santo e também as iniciações do chakra do coração. O chakra correspondente é o coração, a cor é rosa e a pedra, preciso falar? É o quartzo rosa ou rubi. O Chohan é o meu amado Paulo veneziano, que eu já tive um imenso prazer de me comunicar e canalizar com esse pedaço nosso tão incrível. Mas o Paulo, ele não é só o Maha, né? Ele não é só o Chohan, o mestre, ele é o Maha Chohan, tá? Ele representa o ofício do que a gente chama de Espírito Santo aqui na Terra. Ele é o Espírito Santo planetário. Os retiros, quem quiser se concentrar nessas regiões, é Château de la Liberté, que é próximo a Marseille, no sul da França, e o Templo do Sol, na cidade de Nova York.
E como o Mahashohan planetário, ele também possui um retiro no Ceilão chamado de Templo do Conforto, tá? Bom, os arcanjos desse raio é o Samuel e a Caridade, que é o complemento divino. Ai, gente, eles têm uma energia fora do comum. É que eu já acessei bastante, então é incrível, tenho vontade de ficar lá. E ó, eu já falando aqui o Samuel, só não fica porque se esquece, porque se você se lembra, você já é, né? O retiro que o Samuel e a Caridade trabalham é o retiro de St. Louis, Missouri, tá? E o Elohim do terceiro raio, seu complemento divino, é Eros e Amora. E o templo que eles trabalham é o templo do amor. A partir de onde eles trabalham, tá? Porque eles estão em toda parte. Templo do amor, que é no Canadá. Coisa mais linda. Aqui, nesse lugar, você fala, ai, amor, o que é amor? Você se conecta ao amor incondicional, onde você só vê beleza, onde você só vê aprendizado, onde todo aquele peso que existia antes, ele simplesmente é suavizado. Vem essa força rosa te dando um vigor de calma, mas uma alegria. É muito bom. Então do nada você tá calmo, mas também você tá alegre, tá divertido, mas tudo com equilíbrio, com doçura, com divertimento, com felicidade. É extraordinário. E a meditação e a iniciação a gente faz através tanto da invocação, da oração e a jornada do templo, que você pode fazer quantas vezes você quiser ao longo da semana. Mas pro finzinho eu explico para vocês um detalhe, porque os raios todo mundo está recebendo o tempo inteiro, porque está sustentando essa verdade em nós, essa vida. Mas em dias específicos, cada um deles fica sendo emanado. Então é legal seguir se você quiser, mas se você falar, também não quero, não tem problema nenhum, porque você pode, no dia que é uma chama X que está sendo entoada em maior fluxo no planeta, você pode precisar de outra e você vai super bem estar usando sem problema nenhum de verdade, tá bom? Então não se prendam a isso de forma alguma. Então vamos para o quarto raio, que é a chama da ascensão, da purificação e da imortalidade do nosso querido Chohan Serafis Bey, que eu também já tive a oportunidade de me comunicar com ele. As principais qualidades divinas e ações do quarto raio: a pureza, a totalidade, consciência crística, tornar-se Deus através da consciência da Mãe Divina. O chakra correspondente ao básico, que fica lá embaixo, um pouquinho mais abaixo do órgão sexual. A cor é branca, que purifica, que traz paz. As pedras correspondentes é azurita, quartzo, neve e madrepérola. E como eu falei, é o Serafis Bey, e o retiro é no grande salão da ascensão, no templo de Luxor. Sabe onde? No Egito. Tem muita força ali, gente. Tem muita força. O arcanjo do quarto raio é o Gabriel e a Esperança. E o retiro deles fica entre o Sacramento e Monte Shasta, Califórnia, lá nos Estados Unidos. E o Elohim do quarto raio, complemento divino, é a pureza e a Ástria, né, que fala. E o retiro fica próximo ao Golfo dos Arcanjos, Rússia, tá? Então, nossa, só de falar não consigo nem mais, só de entoar, eu não consigo nem mais falar direito, porque é uma sensação de claro, de soltura, de ser. Então, quando vocês estiverem numa situação onde parece que o ambiente está pesado, mas você precisa de uma aparente visão, uma purificação, invoca a chama branca. Invoca a chama branca com o Serafis Bey. Pode invocar tranquilamente, porque vai trabalhar e vai fazer essa purificação. Então vocês estão vendo que cada raio tem a sua especificidade, né? Mas todo mundo você pode de repente se identificar com um deles, mas é importante você navegar em todos eles, porque todos eles é uma espécie de atributo essencial no seu ser.
em cada detalhe. E aí você vai se aprofundando. Esse raio, o raio branco, para mim foi uma das etapas mais desafiadoras, mesmo assim. Eu fiz limpezas do meu registro akáshico que eu precisava respirar fundo e ficava dias assim, enfrentando lugares obscuros, não por causa da chama, mas porque eu estava sustentando um lugar mais baixo e a chama só vem para clarear e te mostrar que você é muito melhor. É incrível, vale demais a pena. Vamos em frente, o quinto raio. É isso mesmo, eu falei do quarto, vamos no quinto, que é a chama da cura e da manifestação. As principais qualidades divinas, a cura em todos os níveis, verdade, constância, criação pela manifestação, abundância divina através do Imaculado Coração de Maria. Linda! O chakra correspondente é o terceiro olho. A cor, preciso dizer, da cura é verde. As pedras, esmeralda, jade, crisoprásio, zoisita com rubi. O Chohan é o mestre Hilarion, querido, e o templo é o templo da verdade, que fica na Grécia. Os arcanjos é o Rafael e a Maria. E o retiro que vocês podem se concentrar, que é o ponto principal, é o templo da verdade, não, é o templo da cura, que é em Portugal. E o Elohim é o Ciclopeia e Virgínia. E o retiro deles é na Cordilheira de Altai, na China. A chama da cura é sempre quando a gente está realmente sentindo que tem uma debilidade, sabe? Aquele lugar que vai te afundando, que você fala, cara, o que está acontecendo? Ou muita intercorrência de doenças. Você fala, nossa, mas sem desespero, você invoca a verdade da sua saúde e você adentra. E é da noite para o dia, porque depende do tamanho da tua fé, né? Mas quanto mais você tiver fé e mais você aguentar firme, mais limpezas vão sendo feitas, mais cura vão sendo feitas, não só no âmbito de saúde, mas na parte de prosperidade, na parte do setor financeiro, né? Assim, tem muitas questões que você vai se aprofundando com a própria chama verde. Que às vezes você não se sente uma pessoa próspera, você pode invocar, não acredita muito em si mesmo, não acredita muito na própria saúde, e aí você faz as invocações chamando a Mãe Maria, o Rafael, o Mestre Hilarion. Vocês vão ver que mudança que vai fazer em vocês, é extraordinário. Agora a gente vai para o sexto raio, que é a chama da ressurreição. O mestre Sananda, que foi Jesus, a mestre Nada, que foi Maria Madalena, maravilhosa. As principais qualidades divinas e ações desse raio é a aplicação do amor de Cristo, serviço abnegado a Deus e à humanidade, devoção ao próximo, adoração espiritual por meio da devoção e sentimentos reverentes. O chakra é o plexo solar, ou plexo solar, aqui no estômago. A cor é púrpura e dourado, mescla entre rubi, entre um alaranjado, tá? E as pedras citrino, pirita, calcita dourada. Bom, os retiros do Templo da Ressurreição fica perto de Jerusalém, lógico. O outro retiro que tem é na Arábia Saudita, no nordeste do Mar Vermelho, que reúne frequentemente os conselhos da luz da grande fraternidade branca. E o arcanjo do sexto raio e seu complemento divino é o Uriel e a Aurora. E os retiros ficam em algumas montanhas lá na Polônia. O Elohim e o complemento divino é Paz e Aloha, que fica nas Ilhas Havaianas. A chama da ressurreição, ela faz com que você realmente renasça. O trabalho nela faz com que você se sente mais jovem, você se sente mais ativo, você se sente mais vivo. Tá? E você vê que cada uma delas apresenta um detalhe, mas elas têm um sentido geral, de que nós somos a própria vida, a inteligência e somos seres que não morrem, independente do corpo do qual nós estamos habitando.
né? Vai explicar a morte hoje, mas a gente está ainda passando por esse processo. O 7º raio, a chama violeta da transmutação, é o Mestre Saint Germain, tão lindo que as pessoas são apaixonadas por ele. Tem a chama gêmea dele, que é a Mestra Portia. O retiro deles fica na Transilvânia, na Romênia, e o grande templo da chama violeta em Jackson Peak. Tá? As principais qualidades divinas desse raio é a liberdade, é a transmutação, é a transformação, diplomacia, cerimônia, a aplicação da ciência, da verdadeira alquimia. Os arcanjos é o Zadkiel e a Ametista, e o retiro fica acima da ilha de Cuba, e o Elohim do 7º raio, seu complemento divino, é Arcturus e Vitória, Arcturus e Vitória, e o retiro fica próximo a Luanda, Angola, África. Bom, que só passar um panorama aqui, senão vai ficar muito longo. Qual é a minha experiência nisso e do que eu entendo, não só através do que eu li, porque não vem num consenso racional, como eu explico para vocês, vem num consenso do sentir. E o que eu entendi quando eu pedi para ascensionar 3 anos atrás, é que eu iria viver etapas, isso antes desse livro chegar no Brasil. Tá? Esse livro chegou há pouco tempo, recentemente. Né? Eu me senti passando por transições em cada chama. Tá? Quando eu fui na vontade de Deus, e eu lembro bem o marco disso, foi quando eu realmente me entreguei a essa vontade, porque eu ainda entendia que Deus era algo fora de mim e muito maior do que eu sou, porque eu não me reconhecia como esse algo muito maior. Mas ainda assim, sem ter essa lembrança fixa que hoje eu tenho, eu falei: que seja feita a tua vontade. Eu apaguei todos os meus sonhos, todos os desejos, todas as vontades, e escrevi em letras garrafais: que seja feita a tua vontade. A partir daquele momento, a minha vida mudou. E eu fiquei muito tempo sendo levada nesse templo à noite. Eu chegava, quando eu estava chegando lá, minha memória apagava, porque a vibração é muito alta. E é normal, a gente está aprendendo a se ressintonizar nesse lugar. Bom, fui indo e de repente eu percebi a transição que era sair do primeiro raio para ir para o segundo raio. De repente, aqui humanamente falando, e depois que eu me dei conta porque me mostraram, eu estava acessando lugares de muita sabedoria e começou a aumentar gradativamente no meu dia a dia. Eu falei: nossa, sabe, numa situação crítica, eu mergulhava para dentro, e já vi essa chama amarela linda, já senti o mestre Lanto. Ele só falava: eu sou você e nós estamos unidos. Acesse a tua sabedoria, acesse esta verdade. E aí vinha uma forma muito delicada de resolver a situação, sem me contrapor a ninguém, mas sempre no respeito, trazendo argumentações não de convencimento, mas argumentações para manter o equilíbrio do ambiente. Era incrível. E aí, depois de um tempo, eu fiquei na chama da sabedoria. Eu não consigo exatidar, mas fiquei um bom tempo ali. Quando eu passei para o terceiro raio, eu fui inundada de um amor que eu senti, amor por qualquer coisa, qualquer pessoa, pela terra, pelo cheiro da chuva, que dá aquele cheirinho gostoso. Falei: caramba, o que está acontecendo? E aí me mostraram. E aí foi aí que eu comecei a canalizar o Paulo veneziano também. Né? Tive essa honra, que ele tem muita luz. Aí ele fala: minha luz é a sua luz, né? É a nossa luz. Para com isso. Vocês têm mania de colocar alguém sempre num pedestal maior. Existem sim as hierarquias, mas todo mundo é. Vocês só precisam saber disso, lembrar disso e praticar isso para ser verdade. Então eu comecei a praticar e eu fiquei um bom tempo e eu percebo que eu estou iniciada na chama rosa, juntamente com a chama azul. Trabalho com a vontade de Deus nesse amor,
maravilhoso. Tudo é amor, mas especificando aqui, então eu trabalho nessa linha de frente. Claro que a gente usa todas juntas, mas me sinto iniciada em uma discípula do Espírito Santo, tá? Aí fui passeando, aí como eu falei para vocês, o bicho começou a pegar mesmo no raio verde, porque eu comecei a passar por um processo de cura muito grande, limpeza do akáshico, mas de forma intensa, assim, ó, rasgando. E não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Cada um vai de acordo com o que entendem que é necessário. Para mim, seguiu-se essa ordem. Às vezes eu voltava para um templo, às vezes eu voltava para o outro, só para fazer alguns ajustes e recalibrações. Tá? Verde, eu me conectei muito com a Maria, comecei a ficar muito conectado com o Rafael, com o Hilarion, isso inconscientemente, tá? Depois que eu tomei consciência de tudo isso e sonhava estar nesses lugares e projetava, na verdade, eu me via projetando, mas apagava. A purificação foi de todas elas a mais desafiadora, real, assim, de ranking, ela e o raio da chama violeta, mas enfim. Eu já chego no raio que o querido Saint Germain, a Mestra Pote, ajuda a sustentar, né? Esses seres fazendo um trabalho lindo. Olha, o da purificação arrancou, porque eu quis, né? Arrancou assim, né? Eu via memórias, né, surgindo, mas limpava, vinham umas memórias, eram memórias fortes, mas eu sentia que tinha algo a mais, e realmente tinha. Passei pela chama da ressurreição e eu tive essa sensação de renascimento muito forte. Na troca de personalidade, eu reconheci o mundo de uma forma que eu, num primeiro momento, eu não queria estar. Eu vou explicar depois num outro vídeo para vocês as etapas do despertar para mim. E eu me deslocava, parecia que eu estava fora o tempo inteiro e eu via a energia que as pessoas estavam conduzindo involuntariamente, eu vi os registros internos, eu vi o que elas não tinham consciência. Eu falei, meu Deus, assim, eu realmente renasci para fora, né, nessa quarta dimensão, e comecei a ter a consciência de quinta. Falei, caramba, que é isso? Mas não estava fixa lá, né? E aí, na chama da transmutação, o bicho pegou, porque eu fui em memórias passadas muito traumáticas, muito. Eu vivia no físico, sabe, de desesperos inconscienciais vindo à tona. Eu respirava fundo, o Saint Germain só vinha, até me emociono. Ele vinha. É isso. Esse é o caminho. Já passou. Respira que já passou. E eu, que delícia. Eu não choro com pesar, viu, gente? Porque foi de verdade. Foi lindo. Esse demorou também bastante. Demorou, acho que eu fiquei 1 ano. É 1 ano porque foi muito intenso. Eu lembro de cada memória, igual um filminho de terror, sabe? Que passa. Mas eu tive muito amparo. Então, o que eu tô querendo dizer é que nem todo mundo vai ser tão pesaroso assim, né? No meu caso, foi porque foi muito rápido. Eu quis, eu acho que eu vim para isso. E o grande final, né, que eu senti iniciada em todas essas chamas, isso sendo sintonizada nessa outra dimensão, mas lembrando que o meu corpo ainda está passando pelo processo, mas a minha consciência está ganhando espaço. Foi em Campinas que eu fui fazer uma vivência que se chama Seiva, em um encontro com o pessoal da Medical Energy of Unification, que eu fui para casa do Pai, em consciência. E o que eu senti? Meu Deus, como a gente é incrível, como a gente é mágico, como a gente é maravilhoso. E muito mais, porque eu quero trazer mais sensações para vocês. Então, esse é o relato.
passei bem en passant, mas tem toda a etapa, vocês precisam solicitar, eu quero que aconteça comigo, eu quero acordar, eu quero ver a verdade, e aí vocês vão ser guiados pelos seus guias espirituais, por toda a hoste ascensionada, assim como eu fui, assim como todo mundo está sendo, mas a gente precisa ter o livre-arbítrio e se dar essa chance. Então eu tô aqui para segurar na tua mão, porque você vai ver muita coisa. Por isso, desse estudo, tá? Desse estudo que a gente vai fazer, porque vocês vão precisar, para quem escolher viver nesse amor e ser a própria vida. Hoje o vídeo explodiu, mas vai valer a pena. Um beijo e amanhã vou ver aqui o que eu preciso colocar mais antes dos nossos estudos efetivos, tá? E até quarta-feira!